Agora, falando de IPCA, porque o índice oficial que mede a inflação do país subiu 0,26% em setembro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. No ano, o IPCA acumula alta de 3,50% e nos últimos 12 meses de 5,19%. Em setembro, 6 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE registraram aumento. O maior ficou por conta do setor de transportes, que subiu 1,40%, puxado mais uma vez pelo preço da gasolina, que teve ganho de 2,80%. Por outro lado, o grupo de alimentos e bebidas registrou uma queda de 0,71%, movimento puxado pela redução de 1,02% nos preços da alimentação no domicílio, com queda nos últimos 3 relatórios. Destaque para as baixas nos preços da batata inglesa, cebola, ovo de galinha, leite longa-vida e carnes. A inflação saiu abaixo do esperado, que é muito positivo e acaba ajudando o Banco Central no gerenciamento das expectativas. Hora da nossa análise econômica. A preocupação agora no mercado financeiro se volta com o possível agravamento do conflito de Israel com o grupo terrorista Hamas. Isso pode colocar no cenário outros agentes e trazer outras preocupações que podem impactar na oferta de insumos e no preço dos ativos. Então vamos chamar o Miguel Daoud para fazer essa análise? Ontem, Daoud, o presidente do Banco Central, ele fez uma declaração parecida com o que a gente estava falando aqui também. Ele comentou: não conseguimos passar mais de 6 meses sem uma crise. Ainda estamos nos recuperando, né, Daoud, das dívidas de um mundo pós-pandemia. E aí temos 2 guerras. Minha pergunta é a seguinte: como não esmorecer diante desse cenário? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, a gente está vendo um mundo bastante crítico em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio, né? Esses ataques terroristas a Israel, ele mostra o quanto o ser humano é cruel, né? Infelizmente, isso não poderia estar acontecendo. Mas, enfim, Priscila, isso faz parte, né, do jogo político, da geopolítica. Infelizmente, não deveria haver mortes da forma como está havendo, perdão. Bom, Priscila, o que acontece é que, enquanto essa situação ficar restrita entre a Palestina, ali na faixa de Gaza, com Israel, não teríamos aí grandes repercussões no sistema financeiro. O fato é que o Hezbollah, que é um outro que tem uma ação terrorista contra Israel, também já começa a atacar. Nós temos também na Síria, alguns ataques a Israel, e se descobre que tudo isso foi organizado com participação do Irã, né, que acaba financiando tudo isso. O fato é que os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, já deixou muito claro que não vai aceitar esse tipo de interferência. Isso é um recado muito forte para o Irã, né? Vocês não entram nessa briga porque senão vão ter conosco. Isso é importante para evitar que essa ação tome uma configuração diferente e acabe afetando, por exemplo, ainda mais o preço do petróleo. Se os países árabes ali, que eu não acredito que vá acontecer, se envolverem nesta guerra, porque os países árabes hoje não concordam também com esses atos terroristas do Hamas em relação a Israel. O problema é que se o Irã tomar medidas que venham a deixar claro a sua interferência nesse conflito, aí podemos ter uma outra configuração no cenário internacional, podemos ter interrupção aí do fluxo de petróleo, podemos ter a questão dos insumos agropecuários que vêm para o Brasil também tomando uma outra proporção, se bem que os custos já começam a subir. Então, portanto, Priscila, para que a gente não esmoreça, né, vamos continuar acompanhando, não vamos desanimar. O Brasil continua fazendo o seu papel. E eu só encerro o meu comentário, Priscila,
fazendo um pedido para que o presidente Lula condene essas ações claramente do Hamas contra Israel. Isso é muito importante para nós, né? Não adianta nós passarmos pano quente nisso, os palestinos estão morrendo. Infelizmente, o Hamas é uma organização terrorista que coloca na frente, que coloca como proteção o povo palestino, que não concorda com nada disso. Mas tem que achar uma saída para isso. Infelizmente, eu acho que o Brasil tem que ser peremptório no seu posicionamento em relação ao que está acontecendo ali no Oriente Médio. Desculpa eu ter que falar isso, mas se eu não falasse, eu não ficaria satisfeito, porque não concordo. Eu acho que o Brasil tem que ser mais incisivo no seu posicionamento em relação ao que está acontecendo ali. E também, né, Daúde, a gente sabendo aqui também com toda a repercussão na mídia no geral, que o grupo Hamas, né, não representa todos os palestinos também. A gente tem que ter esse discernimento, né, na hora de avaliar tudo o que está acontecendo. Tem muitos palestinos também sofrendo com essa situação, que inclusive trabalhavam, produziam, trabalhavam em açougues, trabalhavam para Israel. Palestinos que não estão interessados nesse confronto, que gera agora mais de 2.200 mortos. Então, cada dia de conflito, uma notícia mais triste, e a gente vê esse número só aumentando. Então, aqui fica toda a nossa solidariedade. Obrigada, viu, Daúde? Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.